Novidades do mundo da indústria automotiva. Tudo sobre peças, acessórios e componentes para carros e motos. Hi-Tech, sábado, 19h. Hi-Tech, oferecimento. João Aurélio, registro de veículos agora com parcelamento para IPVA e multas. Car House Toyota 2121-1800. Savaralto, marcas que falam por si. Metrovel, a gente conversa, você sai de carro novo. Maxim, o lugar do seu Peugeot. Subra Renault 3035-8900, Novo Hamburgo. Chevrolet S10 com motor Flex Power, mais que cavalos. Malheiros. Flávio, dentre as frases do Monteiro Lobato, aquela que eu escolho para iniciar os meus dizeres acerca desse ilustre brasileiro, é a frase mais célebre desse escritor, que disse com muita sabedoria que um país se faz com homens e livros. E, de fato, eu acho que essa frase encerra o que há de mais importante no sentido da valorização da cultura. Monteiro Lobato foi um grande brasileiro. Nasceu, em que pese com os seus erros e acertos, nasceu no dia 18 de abril de 1882, em Taubaté, interior de São Paulo. 1882, em Taubaté, no interior de São Paulo. Desde cedo ele foi um homem voltado para as letras, escrevia para a escola, enfim, cursou o curso de Direito no Largo São Francisco, acabou sendo nomeado promotor público no interior de São Paulo e, finalmente, no início da sua vida ainda, a vida adulta, ele recebe uma herança do avô e recebe uma área de terra chamada Fazenda de Buqueira, onde ele vai desenvolver atividades rurais durante algum tempo. E é ali, na Fazenda de Buqueira, durante aquele 3 ou 4 anos que ele fica lá, talvez um pouco mais, que ele vai começar a formar esse imaginário rural, que até hoje é muito caro para nós, em que pese nós sejamos urbanos há gerações. Depois ele vende a fazenda, não consegue se adaptar à vida do campo, vai para São Paulo e começa a vida editorial e como escritor, efetivamente. Ele monta, além de colaborar com a revista, uma editora. E aí acontece uma peculiaridade, ele é apanhado pela Revolução dos Tenentes de 1924, aquela que depois vai dar origem à Coluna Prestes. São Paulo é sitiada, é bombardeada pelo governo Arthur Bernardes, e logo depois também algumas intercorrências, como falta de luz, enfim, São Paulo ficou muito desorganizado, ele acaba quebrando o seu empreendimento, tem que pedir autofalência, vai para o Rio de Janeiro, monta uma nova editora e é convidado pelo governo Washington Luiz a ser adido comercial brasileiro em Nova York, isso em 1927. Ele passa, então, quase 4 anos nos Estados Unidos, né? Com a Revolução de 30, a queda do funcionalismo nomeado pelo Washington Luiz, ele é obrigado a retornar ao Brasil. E vem para o Brasil, aí, atendendo às dificuldades do balde, vem para o Brasil com uma expectativa de que o Brasil pudesse efetivamente ter aquela prosperidade americana que ele viu no ramo da siderurgia, no ramo do comércio, nas estradas de ferro e particularmente com a exploração de petróleo. Eu preciso lembrar, os Estados Unidos, além de grandes importadores de petróleo, também são grandes produtores de petróleo. Naquela região do sul dos Estados Unidos, no Texas, há muito petróleo. E aí ele começa a campanha para que o petróleo fosse prospectado e explorado no Brasil. Mas essa campanha, certo ou não, evidente, né? Até tecnologicamente, à época, estamos no meio da década de 30, tinha grandes dificuldades porque nós estamos no meio do Estado Novo, a partir de 1937, né? E ele vai acabar entrando em conflito com uma série de interesses, né? Por defender as suas ideias, acaba preso, tá? E essas tantas antinomínias aí do governo Getúlio Vargas. Há um movimento de intelectuais para que ele seja solto, né? Ele é solto, já o negócio dele não vai tão bem, ele acaba vendendo a editora e finalmente ele vai passar uma temporada em Buenos Aires, retorna já no governo Eurico Gaspar Dutra, desgostoso com a situação toda, porque ele foi perseguido pela censura depois, o que levou de novo a um malogro nos negócios. Filinto Miller chama-se o carrasco. Filinto Miller é o chefe de polícia do governo Getúlio Vargas. Vai ser demitido um pouquinho antes do Getúlio cair. E morre em Orly, naquele acidente em 1973. Era senador pelo Mato Grosso. Bom, em 1948... Então, Monteiro Lobato falece aos 66 anos com um derrame cerebral. Mas o que eu queria falar a respeito de Monteiro Lobato diz respeito também à minha experiência pessoal. Ele foi
indiscutivelmente, o maior autor de literatura infanto-juvenil brasileiro. Maior, mais célebre, mais genial. Não que ele não tenha sido um grande autor de livros adultos, tem aquela figura do Jeca Tatu, né, que acaba sendo uma espécie de ícone e que ele é muito criticado porque era o caipira indolente, né? Mas no campo da literatura infanto-juvenil ele foi insuperável, porque ele foi, em muitos sentidos, inovador. Primeiro porque ele detestava as traduções mal feitas da literatura do ramo que vinha do exterior para ser traduzido para o português, e achavam histórias desinteressantes para os brasileiros daquela idade, e começou a criar um mundo próprio. Primeiro ele constituiu um mundo rural, o sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele retirou das suas experiências, não só infantis no interior de São Paulo, como a própria vida na fazenda de Buquira. Depois ele criou um quarteto, a meu juízo, propositalmente sem um pai e uma mãe. Era a Dona Benta, a tia Anastácia, Pedrinho e o Narizinho. Pedrinho e Narizinho, a Narizinha, a irmã, e Pedrinho, o rapaz. Depois, ele deu vida às coisas. O Marquês de Sabugosa, o Sabugo de Milho e a boneca Emília, com a sua irreverência. Depois, deu voz aos bichos, como era o caso do Marquês do Rabicó, o porco, o quindim, o rinoceronte. Depois, ele faz uma espécie de sincretismo com os vários meios literários. Ele pega personagens da mitologia, ele pega personagens das fábulas, ele pega personagens das lendas brasileiras, né? Ele pega personagens de quadrinhos, ele pega personagens do desenho animado, como o Popeye, como o Saci Pererê, como o Minotauro, enfim, ele cria uma espécie de miscelânea muito própria para a imaginação infantil. Ele junta em histórias criativas, ele contrata o principal ilustrador da época, Volpiano, né, para ilustrar os livros e fazer as capas, que eram apetitosas, até hoje são apetitosas para o público infanto-juvenil. E, fundamentalmente, como nós lembrávamos, a literatura do Monteiro Lobato era paradidática. Ele escrevia, encantava e ensinava. Eu concluo essa abordagem, Flávio, com uma experiência pessoal. É o ano de 1969, eu tenho 10 anos de idade, inverno, estou deitado na cama dos meus pais, nas férias de julho, e de repente começo a levitar. Abre-se uma janela, eu passo pela janela, e quando eu me dou conta, estou na Via Láctea. Estava lendo Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato. Que bonito. Foi bom. Muito bom. E era isso para todos nós, né? O Reino das Águas Claras, a Chave do Tamanho. Monteiro Lobato foi genial, foi decisivo. A nossa geração teve o privilégio de beber muito naquela fonte. Eu diria, Túlio, que para mim, pelo menos na minha experiência pessoal, nós já discutimos aqui a respeito da importância de ler, mesmo que não seja uma leitura de qualidade, como é o caso de se discutir eventualmente do Paulo Coelho. O Monteiro Lobato conseguiu fazer essa síntese e introduziu o hábito de ler em várias gerações. Em várias gerações. Nós estamos falando de livros adultos e juvenis que ele passou a escrever na década de 20. E até hoje, as emissoras de televisão, de alguma forma, exploram, ainda que com as coisas reescritas. Isso é muito impressionante. Eu sou testemunha ocular da história. Eu nasci em Cantado e fui para Ilópolis, quando Ilópolis era um lugarzinho de 90 casas. Só tinha um grupo escolar numa casa velha de madeira, caindo aos pedaços. Nós tínhamos 3 salas de aula. Eu me lembro como se fosse hoje. Alguém de nós, várias vezes, variavam os que liam, nós líamos a história do Jeca Tatu do Monteiro Lobato. Isso era incrível. O Jeca Tatu teve um aspecto importante, porque o Jeca Tatu não era simplesmente um personagem folclórico, era também uma crítica que o Monteiro Lobato fazia à indolência de parte dos brasileiros. Ele foi muito criticado por isso na época. E no final da vida, quando ele retorna... Não que não tivesse razão. Sim. Não, evidente que tinha. Ele queria mostrar um aspecto do brasileiro que era folclórico, que era engraçado, mas que era problemático, que ele queria tentar superar. Tanto é que o Jeca Tatu, no final da vida, se transforma no Zé Brasil, que aí já é um outro personagem, que é o personagem oprimido, porque não tem terra, não tem como trabalhar. Ele usa as botinas ringideiras para não pegar mais doenças pelos pés. E mais tarde no João da Silva, que foi aquele livrinho que aquele deputado federal do PTB,
que era professor de economia da faculdade aqui, como era o nome dele, ele é meio baixinho, um pouquinho corcunda, uma inteligência fantástica. Temperane Pereira. Escreveu um livrinho de 10 ou 12 páginas, que era esse cidadão, né? Abafado por 1000 compromissos, correndo atrás de contas para pagar, espoliado pelo capitalismo internacional, e se chamava João da Silva. Ele já se levantava, usava colino, sabonete leve, usava a luz elétrica da Bonda do Xer e assim ia. Quando terminava o dia, ele estava completamente arrasado de tão espoliado. Agora, Flávio, bom... Gimo lava-louças em pastilhas para a máquina. Lavagem perfeita, sem desperdício. Um produto Gimo, qualidade comprovada.